Depois de saírem do Egito, o Senhor disse a Moisés que orientasse o povo a mudar de direção e acampar perto do mar, em frente a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Deus disse que o faraó pensaria que os israelitas estavam perdidos e cercados pelo deserto. Então o Senhor afirmou que endureceria novamente o coração do faraó, e que, ao persegui-los, ele mostraria sua glória sobre o faraó e seu exército. Assim todos os egípcios saberiam quem realmente é o Senhor. E o povo fez exatamente como Deus ordenou. Quando o faraó foi informado de que os israelitas tinham deixado o país, ele e seus oficiais mudaram de ideia. Eles lamentaram ter perdido a força de trabalho e decidiram ir atrás deles. O faraó preparou seu carro de guerra, reuniu seus homens e levou consigo 600 dos melhores carros, além de muitos outros. Deus endureceu o coração do faraó, e ele perseguiu os israelitas, que estavam saindo de mãos erguidas, ou seja, com confiança e determinação. Os egípcios os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar. Quando os israelitas viram o exército do faraó se aproximando, ficaram cheios de medo e clamaram ao Senhor. Eles reclamaram com Moisés, dizendo que teria sido melhor permanecer no Egito como escravos do que morrer ali no deserto. Moisés respondeu dizendo que não tivessem medo, mas firmes, porque viriam o livramento que o Senhor daria. Ele garantiu que aqueles egípcios que estavam vendo nunca mais seriam vistos novamente. Disse ainda que o Senhor lutaria por eles e que eles deveriam apenas permanecer tranquilos. Então o Senhor disse a Moisés para que parasse de clamar e ordenasse ao povo que avançasse. Ele pediu que Moisés erguesse o cajado e estendesse a mão sobre o mar para que as águas se abrissem, permitindo que os israelitas atravessassem pelo meio em terra seca. Deus avisou que endureceria o coração dos egípcios para que eles os perseguissem, e através desse acontecimento ele mostraria sua grandeza ao faraó, aos carros de guerra e a todos os seus soldados. O anjo de Deus, que ia à frente do povo, mudou de posição e passou para trás deles. O mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. Ela se colocou entre os egípcios e os israelitas. Para os egípcios, a nuvem trouxe escuridão, para os israelitas, trouxe luz. Assim, um grupo não conseguiu se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez soprar um forte vento leste durante toda a noite, abrindo um caminho entre as águas e transformando o fundo do mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas passaram pelo meio do mar, com paredes de água dos dois lados. Os egípcios foram atrás, levando cavalos, carros e cavaleiros. Mas, durante a madrugada, o Senhor olhou para o exército egípcio através da coluna de fogo e nuvem e os colocou em confusão. As rodas dos carros começaram a emperrar, e tudo ficou difícil para eles. Então os egípcios disseram: "Vamos fugir. O Senhor está lutando pelos israelitas contra nós." O Senhor ordenou a Moisés que estendesse novamente a mão sobre o mar. Quando ele fez isso, as águas voltaram ao seu lugar ao amanhecer. Os egípcios tentaram escapar, mas o Senhor os lançou ao mar. As águas retornaram e cobriram todos os carros, cavaleiros e o exército do faraó que havia perseguido os israelitas. Nenhum deles sobreviveu. Enquanto isso, os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com a água como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos do Egito. Quando viram os egípcios mortos na beira do mar e testemunharam o grande poder que o Senhor havia demonstrado, o povo temeu o Senhor e passou a confiar nele e em Moisés, o servo de Deus.